hoje em dia, até pessoas que não se dizem marxista, se você falar que o cara é idealista, ele vai rejeitar, vai se sentir meio ofendido. Em geral é assim. Mas... Pessoas de esquerda, né? Pessoas de esquerda em geral. Mas a gente sabe que até os marxistas, esses pretensos marxistas da academia, são, na verdade, idealistas, grandes idealistas. E aí eu estava pensando justamente enquanto você falava, nas coisas proibidas que você, ao discutir com esses acadêmicos, palavras proibidas, que na verdade são assim, parece que aí eu queria que você explicasse se elas são mesmo, né? Essenciais para o próprio materialismo histórico. Por exemplo, o determinismo, o economicismo, né? O evolucionismo. Tudo isso daí, na universidade, se você usar qualquer uma dessas coisas, você é acusado de estar cometendo algum pecado. No entanto, me parece que todos esses conceitos e mais alguma coisa são parte do próprio materialismo histórico. Eu queria que você explicasse isso daí. O determinismo é a concepção da ciência. Tudo que acontece é determinado por alguma coisa. Tem uma causa, né? Não é um fator, não é uma coisa, como é que se diz? Acidental, aleatória. Tudo tem uma causa. Então, o marxismo, nesse sentido, é determinista. Marx não usa essa palavra porque, para ele, é supérfluo esse debate, né? Mas toda a ciência é determinista. Se você consegue, por exemplo, acender uma luz, é porque há um conjunto de fatores que determinam que aquilo vai acontecer. E esse determinismo funciona, né? E a sociedade também. Os acontecimentos sociais, os fenômenos sociais, todos são determinados por alguma coisa. Essa coisa, né, das palavras proibidas, isso daí já indica um caráter reacionário, né? Porque é um veto à ciência, né? A ideologia da maioria dos ditos marxistas, e nisso eles estão de acordo com a burguesia, é que não existe uma verdadeira ciência social, né? Mas também não explicam como é que você pode compreender o mundo por fora disso daí, né? Então, uma das principais ofensas seria o positivismo, né? Isso é tudo bobagem, é uma discussão sem pé nem cabeça. E e você cria aí uma pseudociência que não produz nenhum resultado. Uma coisa interessante sobre essas coisas aí é o seguinte, que com tantos marxistas e analistas, etc. e tal, nenhum desses analistas conseguiu nem prever que aconteceria o golpe de Estado no Brasil, quando havia sinais muito evidentes de que o golpe de Estado estava em marcha, e uma parte deles não conseguiu nem descobrir que era um golpe de Estado reacionário contra-revolucionário. Então, quer dizer, é uma ciência que não traz resultado, né? Em vez de acender a lâmpada, a ciência faz um discurso sobre a iluminação, mas não acende absolutamente nenhuma lâmpada. Então, não se trata realmente de uma ciência, né? Marx falou que o teste de toda verdade teórica é a prática, lógico. Por quê? Por que o teste seria a prática? Porque é assim na ciência também. Como é que você sabe, né, que um determinado processo elétrico, químico, etc. e tal, vai acender uma lâmpada? Se você comprova isso daí fazendo uma experiência prática, um experimento prático. Na ciência social, a mesma coisa, né? Só que aqui nós temos uma pseudociência que não tem a prática como o método de aferição da sua verdade abstrata, teórica. João, só um pouco ainda sobre essa questão, que me lembrei uma conversa que eu tive essa semana com um companheiro, me relatou que estava conversando, acho que era com uma pessoa do PCB, e aí o cara estava tentando explicar para ele que o marxismo não pode ser uma ciência.
que é a ciência social não ciência, alguma coisa nesse sentido, socialismo não pode ser uma ciência, alguma coisa nesse sentido. Que é curioso vindo do PCB. Né? Aí o companheiro falou assim, não, mas o Engels está lá, socialismo científico, né? E o cara teria dito para ele o seguinte, não, aquilo ali foi só uma palavra que o Engels usou para se diferenciar dos outros socialistas. Certo. E qual que seria a diferença se não é que os outros são anticientíficos e ele é científico? Eu fiquei pensando também, o Engels, então, a gente descobriu que ele é uma espécie de um cara que fica fazendo discurso, né? Ele só coloca uma palavra... Um enrolador e um marqueteiro. Não, quando o Engels fala socialismo científico, quem conhece a literatura marxista sabe que isso aí não é uma palavra que aparece por acaso. Ele fala várias vezes. Marx estabeleceu as bases científicas para o socialismo. Há muitas palavras de ciência, né? Não só do Engels, como do próprio Marx.